Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo sobre polígonos, vamos à resolução de mais um exercício conceitual, questão agora do número 3. Acompanhe. Dado o polígono a seguir, determine os seguintes elementos: vértices, lados e ângulos internos. Então aqui nós temos um polígono, né? Por quê? Porque ele possui linhas poligonais. Notem que essas linhas elas são o quê? Fechadas e elas não se cruzam. Portanto, é um polígono. Agora, esse polígono ele possui algumas características. Ele possui 2, 3, 4, 5 lados, 5 segmentos de reta. Tudo bem? Portanto, é um polígono classificado como pentágono. Perfeito? Agora vamos ao que a questão nos pede. Quais seriam os vértices desse polígono? Né? Então, os vértices desse polígono seriam os vértices A, que é o encontro de dois segmentos de reta. Tudo bem? Ó? Esse segmento se encontra com esse outro segmento aqui no ponto B. Os vértices, o vértice B, C, D e E. Então, notem que nós temos 5 vértices, perfeito? Lembrem-se também que para representar os vértices, sempre com letra maiúscula, perfeito? Agora vamos lá. Quais seriam os lados desse polígono? Né? Quais seriam os lados desse polígono? Para representar um lado é um segmento de reta, portanto possui início e fim. Então não esquece de colocar o lado AB e um segmento que une esses dois lados. O lado BC e o segmento de reta em cima, para dizer que ele possui início e fim. O lado CD e coloca um segmento de reta em cima, um tracinho para representar que possui início e fim. DE e por último EA. Então notem, pessoal, que nós possuímos 5 lados, perfeito? E não esqueçam que para representar um lado, como é um segmento de reta, nós precisamos colocar esse tracinho em cima para dizer que possui início e fim. Agora, quais seriam os ângulos internos? Tá certo? Então, quais seriam os ângulos internos? Os ângulos internos desse polígono, bem simples, né? São essas regiões delimitadas pelo encontro de dois lados. Então, aqui nós temos o ângulo B, nós temos aqui o ângulo C, o ângulo D, E e, por último, o ângulo A. Então, notem que nós temos os seguintes ângulos: A com acento circunflexo, B, C, D e E. Notem que são os vértices, só que com acentos, perfeito? Com esse chapéuzinho aí para determinar que é um ângulo. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham relembrado bem esse conceito, esses conceitos básicos. Ainda existe aqui um outro conceito que nós podemos também falar sobre diagonais. Lembra que as diagonais, elas sempre unem vértices não consecutivos. Como assim, professor? Vértice não consecutivo. Vamos aqui, ó. Se você observar, o vértice consecutivo A seria o vértice E. Por quê? Porque estão no mesmo, né? Existe um lado que une esses dois vértices. Consecutivo a A também existe o vértice B. Então, note que A e B são consecutivos. Nós não podemos, né, formar diagonais. Agora, quando você nota, observa o vértice A em relação a D, ó, A e D eles não são consecutivos. São vértices não consecutivos. Agora, por que são vértices não consecutivos?
porque eles não estão um após o outro, tá certo? Não é um após o outro, não estão sobre o mesmo segmento de reta, o mesmo lado. Então, ó, existe também, pessoal, aqui a diagonal, diagonal AD. Existe também aqui, ó, em relação a outra diagonal, a diagonal AC. Existe também, ó, já foram duas. Agora, ó, em relação ao vértice B, B não pode formar diagonal com A, não pode formar diagonal com C, porque são consecutivos. Mas esse vértice B pode formar diagonal com quem? Com o vértice E e com o vértice D. Então, ó, mais duas diagonais, já temos um total 4. E o vértice C não pode formar diagonal com o consecutivo B, porque estão no mesmo lado, no mesmo segmento. Não pode formar diagonal com o vértice D, mas pode formar diagonal com outros dois vértices. Quem? Ó, o vértice E. Então, ó, pode formar diagonal com o vértice E e com o vértice A, mas essa diagonal já existe, eu já coloquei ela aqui. Então, notem, pessoal, que acabamos formando uma estrela dentro aí desse pentágono, desse polígono que possui 5 lados, 5 ângulos internos e 5 vértices. Então, pessoal, sempre um pentágono, um polígono que possui 5 lados, ele possui 5 vértices, 5 ângulos internos e percebam também que possui 5 diagonais, ok? Então, vou botar aqui, ó, diagonais. Quais seriam, só acrescentando a nossa questão, quais seriam as diagonais? Lembrando que diagonais são sempre formadas com vértices não consecutivos. Então, quais seriam as diagonais, professor? Diagonal AC, note que possui início e fim, é um segmento de reta. Diagonal AD, diagonal BE, nós temos também a diagonal BD e, por último, a diagonal CE. Então, notem que nós temos aqui 5 diagonais, mas isso só acontece para o pentágono, perfeito? Então, 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 diagonais seria aí, algumas informações do nosso pentágono, desse polígono que possui 5 lados. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.